Tanto nos fungos, quanto nas algas, quanto nos vegetais terrestres, quanto nos animais, pode acontecer de ocorrer um ciclo reprodutivo diferente, onde a espécie, para concluir seu ciclo de vida, depende na realidade de dois seres vivos. Cada um deles terá seu ciclo de vida, porém o da espécie envolverá a existência de dois representantes. Um desses representantes terá reprodução sexuada, enquanto o outro terá reprodução assexuada. Daí o nome alternância de gerações, pois ocorrerá a alternância de uma geração sexuada com uma geração assexuada. Esse processo é menos comum nos animais, porém pode ocorrer. Nós temos alternância de gerações em protozoários, temos alternância de gerações em selenterados, em plateumintes. Não é muito comum, mas ocorre em animais também. Agora, quando estivermos falando de animais, ambos os componentes do ciclo, tanto o componente sexuado quanto o assexuado, serão diploides. Então eu teria uma alternância de gerações diplobionte ou diplo-diplobionte. Porém, quando esse ciclo alternante é presenciado em algas, fungos e vegetais terrestres, um dos componentes será haploide e o outro componente será diploide. Por isso, nós dizemos que esse ciclo alternante é do tipo haplo-diplo-bionte. Onde ser bio, vivo, diplo, diploide, haplo, haploide. Então aquela espécie, para completar seu ciclo, dependerá de dois seres vivos, um haploide e um diploide. Um deles será o sexuado, o outro o assexuado. O erro que se comete é tentar decorar qual deles será haploide ou diploide. Seria muito mais fácil se você compreendesse o ciclo. Caso você o compreenda, você poderá deduzir qual deles será o sexuado e qual deles será o assexuado. Então, como nós esperamos que você aprenda e consiga deduzir o ciclo, nós lhes daremos algumas dicas para que você consiga chegar lá. A vantagem de entender o ciclo e conseguir deduzi-lo é que você evita a decoreba. A decoreba é importante, não há dúvida, em alguns momentos dos seus estudos. Ninguém vai ficar deduzindo quanto é 7 vezes 7. Você decora. Algumas decorebas, algumas memorizações são fundamentais no nosso dia a dia para que tenhamos respostas rápidas. Agora, existem certos conteúdos do nosso aprendizado que nós não usamos no dia a dia e, portanto, memorizá-los envolve um risco de um dia esquecer-se daquele conteúdo. Portanto, se você conhecer certos conceitos, compreender esses conceitos e souber usá-los, você poderá deduzir o ciclo haplo-diplo-bionte sem precisar memorizá-lo. Você tem mais o que fazer na vida do que gastar espaço do seu cérebro memorizando coisas que você terá pouco proveito ao longo de sua vida. Deixe para memorizar aquilo que realmente você usará no seu dia a dia. O que você não precisa tanto, não perca tempo memorizando. Será melhor entender para deduzir. Como você fará uso desse conceito poucas vezes na vida, então você não vai gastar muito espaço no seu cérebro com coisas de pouca relevância. Vamos lá. Para entender o ciclo haplo-diplo-bionte, 4 conceitos serão fundamentais. Primeiro, mitose. Todos vocês já ouviram falar em mitose e sabem que ela é um tipo de divisão celular. Também já ouviram falar em meiose, outro conceito importante, que também é um tipo de divisão celular. Agora, qual a diferença mais básica entre mitose e meiose? Não estou me referindo a lembrar-se do ciclo todo com todos os seus detalhes. Eu estou me referindo ao ponto fundamental. O que é fundamental na mitose? O que é fundamental na meiose? O fundamental da mitose é compreender que nela temos uma divisão celular equacional. E o que isso significa? Significa que a célula-mãe, ao se dividir, originará 2 células-filhas idênticas entre si.
Quando eu falo idênticas, não estou me referindo à sua estrutura anatômica, morfológica, mas sim ao seu material genético. Elas terão o mesmo material genético e com a mesma quantidade. Elas serão, portanto, clones, geneticamente idênticas. Já a meiose origina células filhas reduzidas em relação à célula mãe. E quando eu me refiro a reduzidas, eu não estou falando em tamanho. Eu estou querendo dizer que na meiose as células filhas terão uma redução do número cromossômico. Ou seja, a célula mãe terá o dobro da quantidade de DNA das células filhas. E quando eu me refiro ao dobro, não significa apenas vai ter o dobro. Porém, eu estou querendo dizer que a célula mãe terá o dobro da quantidade de DNA da filha, só que com os mesmos cromossomos. Ou seja, se a célula mãe tiver 10 pares de cromossomos, ou seja, 20 cromossomos, a filha terá apenas um par de cada, ou seja, 10 cromossomos. Todos aqueles 10 cromossomos estarão presentes tanto na mãe quanto na filha. Só que na mãe, a presença deles será duplicada. Nas células filhas, ela será uma presença simples. Por isso, nós dizemos que a célula mãe, por ter 2 DNAs de cada, ela será dita diploide, enquanto a célula filha, que terá apenas um cromossomo de cada, ou seja, um DNA de cada tipo, ela será dita haploide. Portanto, na mitose, as células mães e filhas têm a mesma quantidade de cromossomos, DNA. Por isso, é uma divisão equacional. Daí a letra E de equacional ser o símbolo da mitose. Já na meiose, a célula mãe sofrerá uma divisão gerando células filhas reduzidas em relação a ela. A célula mãe diploide, portanto, originará células filhas haploides, reduzidas em relação à mãe. Por isso, a letra R ser o símbolo da meiose. Trata-se de uma divisão R, reducional. Outros 2 conceitos importantes são o de gameta e de espora. Gameta e esporos são ambos células reprodutivas. E ambos também são haploides. A diferença é que o gameta é uma célula haploide que fecunda, enquanto o esporo é uma célula haploide que germina. Qual a diferença? Bom, na fecundação, eu tenho a união de 2 gametas que vão originar um ser vivo duplo cromossomicamente falando. Ou seja, 2 gametas portadores de um cromossomo de cada originarão células filhas portadoras de 2 cromossomos de cada. Ou seja, gametas haploides se unem, gameta vem do gamos, grego, que quer dizer união. 2 gametas se unem, originando um ser vivo diploide. Já o esporo é uma célula que germina. E germinar significa simplesmente crescer. E quem cresce, cresce por mitose. Ou seja, o esporo é uma célula haploide que entra em mitoses, ele não fecunda. Como ele é haploide e entra em mitose, e a mitose é uma divisão equacional, todas as células filhas por ele geradas serão haploides. Ou seja, enquanto o gameta é uma célula haploide que se une a outra, originando um ser vivo diploide, o esporo é uma célula haploide que germina sozinha, originando um organismo haploide. Pronto! 4 conceitos. Mitose é uma divisão celular equacional, meiose é uma divisão celular reducional, gameta é uma célula haploide que fecunda, originando um organismo diploide, esporo, uma célula igualmente haploide, só que ela germina, originando um organismo haploide. Pronto. Com esses 4 conceitos, você estará pronto para entender o ciclo reprodutivo haplodiplobionte. Bom, vamos lá. Se eu tenho um ciclo reprodutivo envolvendo 2 seres vivos, eu começo a fazer o esquema representando primeiramente os 2 seres vivos envolvidos. Como é um ciclo haplodiplobionte, um desses seres vivos é diploide e o outro é haploide. Eu represento no papel os 2 organismos, diploide e haploide, e uno os 2, formando um círculo, como no esquema.
Nesse esquema, eu tenho um ser vivo diploide originando um ser haploide. E o ser haploide originando o ser diploide. Pronto. Nesse primeiro momento, você não sabe qual deles é sexuado, qual deles é assexuado. Mas você já pode ver que eles estão se alternando. Num momento seguinte, num passo seguinte, você vai perceber que para que o organismo diploide origine um haploide, deverá haver uma redução cromossômica. Logo, o organismo diploide, para originar o organismo haploide, deverá sofrer uma redução cromossômica, ou seja, uma meiose. Aí, o organismo diplose, por meiose, origina o organismo haploide. Já o organismo haploide deverá originar um diploide. Como ele pode fazer isso? A resposta é simples. Um organismo haploide produzirá um gameta, que será fecundado pelo outro organismo haploide. Ou seja, dois organismos haploides unirão seus gametas para formar o diploide. Logo, enquanto o organismo diploide, por meiose, origina o haploide, o organismo haploide, por fecundação, origina o organismo diploide. Pronto. Esse é o passo seguinte. Um deles origina o outro assexuadamente. E o outro origina o um sexuadamente. Opa, como é que é? Olha, um deles, olha para o esquema, origina o outro sozinho, sem interferência de mais ninguém. Por meiose, produz uma célula que vai originar o haploide. Já o haploide, sozinho, não consegue originar um organismo diploide. Ele tem que produzir um gameta que se unirá a outro gameta no processo de fecundação. Com isso, forma-se um ser vivo diploide. Olhe para esse esquema. No meio dele você percebe que a meiose está reduzindo o número cromossômico e a fecundação está aumentando o número cromossômico. Ou seja, a meiose se opõe à fecundação, a fecundação se opõe à meiose. A meiose reduz o número cromossômico, a fecundação aumenta o número cromossômico. A meiose reduz a metade, a fecundação duplica. Entendido? Então, eu teria um organismo haploide fêmea e um organismo haploide macho. Um produzirá o gameta masculino, o outro produzirá o gameta feminino. Nesse momento, não importa saber o nome dos gametas. Se fossem animais, eu diria espermatozoide e óvulo. Mas é vegetal e os nomes são outros. Nesse momento, não importa. A fecundação originará, portanto, um ser vivo diploide. Essa é a segunda parte do ciclo, uma segunda etapa. Na próxima etapa, o que nós vemos? Os gametas aparecendo. A planta que produz gametas está promovendo a reprodução sexuada. Logo, ela é o componente sexuado da alternância. Se aquela planta N, haploide, que está fazendo a fecundação, é o componente sexuado, então o outro, o diploide, obviamente, vai ser o componente assexuado. A planta que faz gametas, a planta que é sexuada, receberá, portanto, o nome de gametófito. Por que esse nome? Fácil. Fita é planta, gameta é gameta. Ou seja, o gametófito é a planta que produz o gameta. Eu falo gametófito, mas eu poderia falar gametófita. Fita, planta, gameta, gameta. Então a planta haploide, representada no desenho, por produzir gametas, é o componente sexuado e seu nome é gametófito. Agora, imagina como é que vai se chamar a outra planta. Se a que faz gameta é gametófito, a que está no lado oposto, no extremo oposto, irá produzir os esporos, portanto será chamada de, adivinhe? Isso mesmo, esporófito. Olha só, o gametófito por fecundação origina o esporófito. Mas o esporófito nasce da fecundação e logo após a fecundação surge uma primeira célula diploide antes de formar a planta inteira. Essa primeira célulazinha diploide que vem da fecundação nós chamamos de zigoto. Então, olhe lá,
gametas haploides fecundam formando um zigoto diploide. Esse cresce, formando um esporófito. Esporófito esse que, por meiose, produzirá os esporos haploides, que germinarão formando o gametófito. O ciclo está fechado. Esse é o ciclo por alternância de geração dos vegetais e que também pode ser visto um equivalente nas algas e nos fungos. Então vamos lá? Olhando para o esquema, o esporófito diploide por meiose produz um esporo haploide. Esse germina formando o gametófito. 2 gametófitos, fazendo gametas, masculino e feminino, vão promover uma fecundação e dessa nascerá o zigoto diploide. Esse zigoto diploide se desenvolve formando o esporófito, fechando o ciclo. Então, para o esporófito originar o gametófito, eu preciso de uma meiose. Para o gametófito gerar o esporófito, eu preciso de uma fecundação. Gametófitos produzem gametas, esporófitos produzem esporos. Para darmos mais um passo à frente, não é o último, mas é suficiente para essa aula, nós temos que entender que o esporófito produzirá esporos numa urna, num vaso, num angeion. Esse vaso vai se chamar esporângio, esporoangeion, vaso dos esporos. Então, no esporófito, eu terei uma estrutura chamada esporângio, produtor de esporos. Já o gametófito produzirá seus gametas numa estrutura típica dele chamada gametângio, ou seja, vaso dos gametas. Enquanto, portanto, o esporófito produz seus esporos em esporângios, o gametófito produzirá seus gametas em gametângios. Pronto. Com isso, você já tem o ciclo reprodutivo haplodiplobionte bem conhecido, bem entendido. Mais para frente, nós veremos que o gametângio masculino e feminino têm nomes próprios. Veremos que o gameta masculino e o gameta feminino também têm nomes próprios. Daí você fala, puxa, mais nome? Eu falei, sim, mais nome. Nos animais, o espermatozoide não é produzido num testículo e o óvulo não é produzido num ovário. A mesma coisa nós teremos aqui. Só que o gameta masculino será chamado não espermatozoide, mas anterozoide. E será produzido numa estrutura que não será o testículo, mas o anterídeo. Já o gameta feminino, oosfera e não óvulo, será produzido numa estrutura que não será o ovário, mas sim o arquegônio. Ou seja, animais machos têm testículos produzindo espermatozoides. Plantas macho têm anterídeos produzindo anterozoides. Animais fêmea possuem ovários produzindo óvulos. Plantas fêmea possuem arquegônios produzindo oosfera. Pronto! Não é muito diferente de vocês. Eu sei que são nomes e você se irrita com tantos nomes. Mas se você souber este ciclo do jeito que está representado, você já saberá quase tudo o que precisa saber sobre os ciclos reprodutivos. Agora nós vamos ver como esse ciclo se processa nas algas, para depois vermos esse mesmo ciclo nas briófitas e nas pteridófitas. Começamos pelas algas, para depois seguir para briófitas e pteridófitas. Quando nós nos referimos aos ciclos haplodiplobiontes das algas, aquela que nós usamos como referência é a alga do grupo das algas verdes, chamada ulva. Essa alga é bastante conhecida por estar presente em boa parte dos litorais do mundo. No Brasil, por exemplo, elas são encontradas no litoral rochoso, na região mais ou menos de marés, ou seja, bem próxima à superfície das águas, e pode ser vista muito parecida com uma alfacinha, com verde bem vivo. Essa alga tem 2 representantes, um gametófito e um esporófito, um haploide e um diploide, já que é um ciclo haplodiplobionte. Olhando para ambos, é impossível saber a olho nu qual deles é o elemento haploide e o diploide, porque eles são idênticos. Só ao microscópio você poderia perceber.
né, pelo número de camadas celulares presentes, mas isso não nos importa. O fato é que, olhando para essas plantinhas que lembram alfaces, olhando para as uvas, você tem que saber que existem componentes haploides e diploides. Olhando para o esquema, fica fácil de perceber que a da esquerda está produzindo esporos. Olha o desenho. Enquanto a da direita está produzindo gametas. Olha o desenho. Ah, mas o esporo tem flagelo? Também, assim como os gametas? Sim, às vezes os esporos podem ser flagelados. Então como é que eu vou saber no desenho qual é esporo e qual é gameta? Aí você vai ter que prestar atenção. Olha para o desenho. Os esporos, eles estão ligados a uma única seta, enquanto que os gametas, cada um tem a sua seta e olha, eles estão se unindo. Essa união dos dois é a fecundação. O esporo não, repare, apesar de ter dois representados, só tem uma setinha, eles não estão indo na mesma direção fazendo uma fusão. Isso quer dizer que os esporos se desenvolvem sozinhos. Já os gametas, olhando para o desenho, você vai ver que eles têm que se fundir. E após a fusão, forma-se o zigoto. Olha lá. Então, esporos são haploides e vão germinar sem fecundação. Logo, o organismo multicelular do lado direito, se vem de um esporo haploide, também será haploide. Já esse organismo da direita fez um gameta, outro vai fazer outro gameta. Esses gametas vão se fundir. Apenas repare que eles dois são iguais. Nesse caso, não dá para saber qual é macho e qual é fêmea, porque eles são idênticos. Nós falamos em isogamia, gametas iguais, que é comum em algumas algas, mas não em todas. Após a fecundação desses dois gametas, se há uma fecundação, forma-se o zigoto. Se os gametas são haploides e houve uma fusão, o zigoto é logicamente diploide. O zigoto cresce, originando o outro ser vivo da esquerda. Olha lá, como o ser vivo da esquerda produziu esporos, eu vou chamar de esporófito. O da direita produziu gametas, então eu vou chamá-lo de gametófito. Pronto. Não, ainda não está pronto. O vestibular quer saber qual deles é haploide e qual é diploide. Opa, o da esquerda veio de fecundação, então é diploide. O da direita veio de um esporo haploide, então ele será haploide. Não é para decorar, é deduzir. O da direita veio de esporos, é haploide. O da esquerda veio de fecundação, é diploide. Então o que o vestibular quer saber de vocês, além disso? Bom, ele quer saber qual desses dois, qual dessas duas algas sofreu a meiose. É só você fazer anotações no desenho. Olha lá, se a da esquerda veio de fecundação é diploide, então a da direita é haploide. Esporos e gametas também são haploides. Então repara, o organismo da esquerda é diploide. Originou esporos haploides. Então o número 2 representado sobre a setinha está representando a meiose. O organismo da esquerda, diploide, por meiose, número romano 2, está originando esporos haploides. Esses esporos haploides, número 3 romano, germinam, formando um organismo produtor de gametas, ou seja, formando o gametófito. O gametófito é haploide. Ele está produzindo gametas também haploide. Se um organismo haploide origina gametas haploides, ou seja, ambos são cromossomicamente iguais haploides, então 4 representa a mitose, ou seja, nas algas e nos vegetais terrestres, o gameta vem de um organismo haploide, logo ele não é produzido por meiose, ele é produzido por mitose. Os gametas se unem formando o zigoto. O que faz o zigoto? Cresce. Os gametas se unem, número romano 5, representando a fecundação. O zigoto cresce, originando agora o organismo da esquerda diploide. Então o vestibular não quer saber onde está a mitose, porque a mitose está em todos os crescimentos. O zigoto crescendo, o esporo crescendo, o gameta sendo produzido por mitose. O vegetal quer saber, quer dizer, o vegetal não, desculpe, o vestibular quer saber cadê a meiose? Resposta, na passagem de um organismo diploide para células haploides, ou seja, a seta 2. Entendido? Esse é o ciclo reprodutivo das algas. Esse ciclo reprodutivo
é o mesmo que eu encontrarei nos vegetais terrestres. Só que nesse caso, essa alga ulva não tem diferença anatômica, morfológica, entre o gametófito e o esporófito. Nos vegetais terrestres, a diferença será nítida e facilmente detectável. Portanto, vamos agora aos vegetais terrestres. Crescendo no chão da floresta, nós encontramos os musgos e a sua vida secreta. Dentro da floresta, na parte mais sombreada, próximo aos regatos, aos riachinhos, revestindo as pedras, os troncos das árvores, nós encontramos os musgos. E ao observar um musgo, o componente visto, pensando-se no ciclo haplodiplobionte, são os gametófitos. O gametófito é a parte visível do musgo, é aquela que todos nós conhecemos. Dentro do ciclo haplodiplobionte, é a fase que nós chamaremos de duradoura. Eles vivem no solo, em contato com a umidade do meio, e o tempo inteiro estão sendo bombardeados por gotas de chuva, que revestirão seu corpo de água e garantirão a sua existência. Ou são gotas de chuva, ou é a névoa, porque se eles ficarem expostos muito tempo ao ambiente seco, eles morrerão. Enquanto houver umidade, enquanto houver chuva, enquanto houver a umidade que vem dos rios, seja por inundações, seja pela própria evaporação em volta daquele rio, eles vão conseguir se manter vivos. Na sua parte superior, na extremidade superior dos musgos, nós encontramos as suas estruturas reprodutoras. Nós chamaremos de gametângios. Os gametângios são a parte reprodutora, produtora de gametas. No caso do musgo macho, e os musgos são divididos em macho e fêmea, essa estrutura reprodutora, esse gametângio, será chamado de anterídeo. Caberá ao anterídeo a responsabilidade, a função de produzir os gametas masculinos chamados anterozoides. Já no musgo fêmea, eles não são visivelmente diferentes. A diferença está na estrutura reprodutora. No musgo fêmea, nós encontraremos os arquegônios, que equivaleriam aos ovários dos animais. E é no seu interior, no interior desse arquegônio, que tem o formato de uma garrafinha, que nós encontraremos o seu gameta, que não é o óvulo, e sim a oosfera. Com a umidade, os musgos que estão sempre lado a lado, mantém uma certa proximidade que garante que o gameta masculino alcance o gameta feminino. A fecundação vai se dar por meio de gametas natantes. O gameta masculino, com o formato helicoidal, sairá em busca do gameta feminino, procurando para fecundar. Esse encontro não se dá ao acaso. A planta fêmea, na época em que estiver fértil, liberará secreções. Estas atrairão o gameta masculino, que seguirá até o feminino atrás do seu odor, um perfume que ele solta. Mas é óbvio que o perfume é um conceito animal. O gameta masculino, o anterozoide, nadará em direção ao gameta feminino atrás dessas secreções produzidas. É um fenômeno chamado quimiotactismo. O espermatozoide também encontra o óvulo por meio de um rastro químico que fica no caminho. Ele segue esse rastro até dentro da tuba uterina da mulher, até que ele encontre o óvulo. A fecundação acontecerá dentro da tuba feminina, no caso da espécie humana, no caso de mamíferos. Já no caso dos musgos, o gameta masculino, chamado anterozoide, nadará na água do meio. Seguindo esse rastro químico, ele entrará no arquegônio e vai fecundar a oosfera, gameta feminino, no interior desse arquegônio. Em geral, estruturas reprodutoras femininas têm formato de garrafa.
O gameta masculino entrará pela boquinha da garrafa, descerá pelo gargalo e no seu interior, no bojo, no seu interior encontrará o gameta feminino que será fecundado. A fecundação originará o zigoto, um zigoto diploide. Ou seja, o musgo fica grávido. É o primeiro caso na natureza de plantas ficando grávidas. No caso das algas, a fecundação é externa, elas não ficam grávidas. No caso dos musgos, a fecundação é interna. Os musgos ficam grávidos. Após a fecundação, dentro do arquegônio, começará a se desenvolver o filhote. A fecundação da oosfera gera o zigoto. O zigoto começa a se desenvolver dentro do corpo da mãe, originando o esporófito. E este, crescendo dentro do arquegônio, vai se desenvolvendo até o momento em que o arquegônio se rompe. Dentro dele, o filhote cresce, como se fosse um filhote saindo dentro do útero da mulher. Mas ele permanece unido à mãe. Essa estrutura são os esporófitos. O esporófito cresce dentro do corpo da mãe. E, em geral, eles não fazem fotossíntese porque não são verdes, não tem clorofila. Para sobreviver, eles são alimentados pelo corpo da mãe. Nutrientes por difusão sobem pela sua haste até chegar na sua parte mais alta, onde ficarão os esporângios. O esporângio produzirá os esporos no seu interior. Envolto por uma cápsula, os esporos estão protegidos dentro do seu interior enquanto não estão maduros. Lá dentro, as células mães, por meiose, originarão cada uma delas 4 esporos. Esses 4 esporos vão se desenvolver até ficarem prontos. No momento em que eles ficarem prontos, oriundos de meiose, por isso sempre 4 por célula-mãe, no momento em que eles ficarem prontos, estiverem maduros, a estrutura que envolve o esporângio, chamado calíptra, resseca. Nesse momento, ressecada, ela cai, liberando uma pequena abertura por onde os esporos serão eliminados. Quando os esporos caírem secos no solo, eles obterão a umidade do meio. A vantagem de ter uma multidão de musguinhos na parte inferior, de gametófitos, é que provavelmente o meio estará úmido quando eles caírem. Ao caírem no solo úmido, eles começarão a germinar. Um enxame de esporos começa a ser liberado. Agora eles vão começar a germinar em meio aos gametófitos, ou seja, em meio às suas mães, aproveitando a umidade por elas retida. Conforme o esporo cai, ele começa a germinar, formando um pequeno filamento. Esse filamento se chama protonema, cujo nome não precisa saber. Mas esse protonema é um nema, filamento proto, primitivo. Na realidade, ele é já o início do musguinho em formação. Ele é o início do gametófito em formação. Ele se desenvolve, vai germinando, e aos poucos o gametófito vai se formando, vai crescendo, enraizando no solo, até adquirir um determinado tamanho, onde ele atinge sua maturidade. Quando esse gametófito estiver maduro, ele se tornará fértil, desenvolverá arquegônios do gametófito feminino, anterídeos do gametófito masculino, e novamente o ciclo se reiniciará produzindo seus respectivos gametas. A oosfera no arquegônio será fecundado e novos esporófitos vão crescer. É assim que os musguinhos resistem ao tempo e vão se desenvolvendo. Se o ambiente estiver seco, os esporos podem resistir à chuva por muito tempo. Se estiver úmido, ele germina e continua o seu crescimento ao longo de todo o ano. Ou seja, em ambientes
úmidos, os musgos reproduzem permanentemente, praticamente o tempo todo. Em ambientes secos, a reprodução dos musgos é mais limitada. Ocorrerá em determinadas épocas do ano e, geralmente, nos períodos úmidos. Períodos secos são períodos de dormência. Períodos úmidos são períodos de desenvolvimento e geração de novos filhotes.